Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês umas reflexões que tive sobre os motivos e as razões principais pelas que acho que consumimos tanto e temos atualmente tantos problemas com o consumismo. E, obviamente, este é um problema multifatorial que tem muitas causas interligadas, mas a iluminação sobre um ponto específico deste problema chegou-me quando estava no museu no Japão a ver a roupa que faziam nos hai. E no museu explicavam que fazer a roupa e fazer a tela para roupa era um esforço gigantíssimo que levava tanto tempo. E, obviamente, isto sucede em todas as roupas ao longo da história, mas isto levou-me a começar a pensar como estamos tão removidos do processo de o que leva realmente o trabalho, o esforço, o método e os descobrimentos que tiveram que suceder para nós poder ter as coisas mais normais, para ter roupa, para ter, nem dizer óculos, para ter cerâmica e o tempo de esforço que leva todo o processo de fazer absolutamente tudo com materiais naturais, ecológicos à mão, sem tantos processos de industrialização, além de que já tenhamos a tecnologia, tipo, tu podes ir e comprar um forno para fazer cerâmica, é porque descobri recentemente, por exemplo, que a cerâmica se não vai ao forno, porque comprei cerâmica que seca ao ar para fazer uns DIYs e uns hobbies mais offline, como já sabedes, e estive a investigar, podo usá-la para fazer assim uma xícara de café, e não, malta, para que a cerâmica seja segura para utilizar com comida e bebida, tem que ir ao forno, e quando penso em todo o esforço, o tempo e os intentos que levaram simplesmente começar a fazer roupa, começar a fazer telas, começar a fazer cerâmica que fora boa, que fora segura para nós, dou-me conta de que tenho zero ideia do verdadeiro valor das coisas. E acho este é principalmente o problema. Estamos tão removidos do processo de criação das coisas e tão alienados dele que não é só que nós valorizamos, porque, por exemplo, quando temos pouco dinheiro, quando temos que poupar para conseguir coisas, as valorizamos mais, sim, mas ao mesmo tempo continuamos removidos do esforço que leva a crescer um tomate, o esforço que leva realmente a fazer roupa de qualidade com materiais bons e que durem muitos anos e seja reparável. E isto levou-me a pensar que tantas vezes eu mesma não valoro as coisas, não valoro o papel e o esforço que leva a fazer o papel, não só a nível industrial, mas de maneira artesanal, não valoro o esforço que leva a fazer a tinta. Faz anos estava super de moda uma mulher chinesa, Lizzie Key, que fazia vídeos de como fazia as coisas à mão. Ela fez, malta, a tinta para escrever à mão, fez papel à mão, fazia móveis à mão. Essa mulher fazia tudo à mão e cada vídeo levava meses ou até anos, porque o processo real de fazer a maior parte das coisas é super longo. E esta alienação que temos de como produzimos as coisas, o trabalho que leva, o tempo que leva, sinto uma parte super importante de por que consumimos e de por que não temos esta valorização realista das coisas, porque agora aqui tudo é conveniente e a conveniência tem muitas vantagens para muitíssima gente. Não estou a dizer que as coisas não deveriam ser convenientes, mas ao mesmo tempo estamos tão habituados a pedir uma coisa que venha da China, que seja de plástico barato e chegue aqui em 3, 7 dias e já nos parece muito tempo. É uma coisa de má qualidade que estive feita por gente que estão a viver em condições ruins. E nem sequer, se calhar às vezes pensamos sobre isso, as consequências ecológicas, mas estamos tão removidos do processo que nem nos importa ou nos importa de uma maneira muito abstrata. E isto tem também que ver com um conceito que se chama a consciência moral. A consciência moral é a consciência que temos das coisas morais, boas e más, éticas e não éticas que sucedem à gente ao redor de nós. E o problema que temos é que evoluímos para ter um grupo bastante mais reduzido, uma comunidade bastante mais reduzida que o que temos agora com a globalização. Tu podes escolher o teu telefone, ou o teu laptop, ou simplesmente acender a televisão e vês as coisas ruins que sucedem em qualquer lugar do mundo, a gente que não conheces de outras culturas, com a que não poderias normalmente nem sequer comunicar-te. A nossa consciência moral está desenhada para ocupar um espaço que inclua a gente perto de nós, a comunidade perto de nós, mas não a todo mundo. E isto quer dizer que é difícil, se não se faz um esforço consciente que leva muito tempo, muita energia, e te faz sentir muito mal,
estar a pensar a xente que está a traballar para empresas como Shein ou que están explotados por Amazon, quando tu, ao teu redor, pois a tua economia non vai moito ben, tens outras preocupações, non queres pensar disso, estás cansada depois do traballo. O que te dá un cadiño extra de felicidade é ter esa cousiña nova que non custa moito dinheiro, que vem da China ou que produciu-se em condições que definitivamente não são favoráveis. É difícil. E sinto que parte da solução vem também de fazer que cada um de nós também façamos o experimento de tentar aproximar-nos um bocado mais ao modo de produção. E não digo que todos temos que fazer tudo mal desde zero, obviamente, não é realista, mas fazer uma pausa a reflexionar sobre, pois, por exemplo, eu estou a cuidar plantas, estou a plantar tomate cherry que eu achei iam crescer super rápido, e crescem super rápido, mas desde a semente até ter um tomate cherry passam semanas, passam meses, e nem sequer sei quantos tomates vou ter, se vou sequer ter algum tomate, porque nem todas as sementes acabam em planta, nem todas as plantas acabam por sobreviver, nem todas as plantas que sobrevivem vão dar-me tomates. Fazer esta reflexão, especialmente quando sentimos esta ansiedade de consumir ou esta tentação de comprar coisas que não só não necessitamos, senão que se calhar nem sequer nos vão fazer felizes, é pensar, este objeto que tanto quero, que esforço tem levado a nível de produzir as partes, como tem produzido, onde eu tenho produzido, e ao longo de que cadeia chega até mim, e quanto tempo me levaria a mim poder conseguir uma coisa dessas. A tecnologia já, sem falar dela, mas uma peça de roupa, se tu pensaras fazê-la a ti mesma, quanto tempo te levaria? Quanta experiência necessitarias? Simplesmente o fazer a tela levaria tanto tempo e tantos materiais. E hoje só queria deixar-vos aqui com esta reflexão que tive recentemente. Muito obrigada por ver o vídeo até o final, adoraria saber os vossos comentários sobre o que achades deste tema e nos vemos no próximo vídeo.